Olá, que mãe nunca passou pela agonia de ver seu filho ou filho chorar por causa de um intestino preso? O problema é muito comum e traz consequências à saúde se não for bem tratado na infância. Será que os remédios caseiros resolvem? Em que casos? Quando procurar um tratamento para intestino preso? Para falar sobre constipação intestinal em crianças, nós convidamos a pediatra Mirene Peloso. Bem-vinda novamente ao programa, doutora Mirene. Hoje nós vamos falar sobre constipação intestinal. O que é isso? Criança tem que fazer cocô todo dia? Não. Depende da idade da criança. O recém-nascido que amamenta só no peito, ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô, e isso é normal, desde que as fezes estejam normais. Como assim? Semipastosas ou pastosas, né? Que ele não faça força para evacuar, que não tenha sangue, que as fezes não sejam ressecadas. A gente pode aguardar até 10 dias. Mas isso para uma mãe é um sofrimento, concorda? Sim, com certeza. Você vê que assim, você troca fraldinha de criança recém-nascida várias vezes por dia, não é? Isso é o de se esperar, ou não? Então, o hábito intestinal no recém-nascido, ele varia de 10 vezes por dia até uma vez a cada 7, 10 dias. Isso está dentro da normalidade. Mas a criança, ela está bem, ela está alimentando normal, ela não tem prejuízo no seu crescimento, ela não sofre para evacuar. Então, isso é mais uma questão da ansiedade materna e de saber o que é normal. Mas isso é aquele bebê que mama só no peito. Se ele mama fórmula ou algum outro tipo de leite, isso não é verdade mais. Tá? Como assim? Depois que começa a papinha, por exemplo, aí tem que fazer cocô todo dia. O hábito intestinal ele muda um pouco com a idade. E o que é o ideal? É que a criança evacue pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Fezes normais, fezes pastosas, sem sofrimento, sem ficar sujando as roupas íntimas e sem sangramento. Como assim sujando as roupas íntimas? Já depois da fralda? Depois da Já fralda. saiu da fralda, já não é aquele bebê que só mama no peito? Já é uma tem criança dois acima de 2 aninhos? anos, 3 anos, que já até tirou a fralda e começa a perder fezes, né, na cueca, na calcinha, e fica sujando o dia todo. E isso às vezes é erroneamente diagnosticado como diarreia e na verdade a criança tem o intestino preso, que é o que a gente chama de fecaloma. O que é isso? É quando o cocô vai ficando tão ressecado, tão empedrado, que a criança não consegue evacuar aquelas fezes. E ela fica sujando a roupa, vai saindo aos pouquinhos o cocô. Então, na verdade, essa criança ela precisa de um tratamento laxativo. Ela precisa de alguma coisa para soltar o intestino e não prender. O que a constipação intestinal pode causar numa criança, independente da fase, da idade dela? Então, veja bem. Vamos tomar como exemplo essa criança que tem um intestino muito preso, que não consegue evacuar e que aí ela vai ao banheiro a cada 5, 7 dias. Quando ela vai fazer o cocô é um sofrimento. Muitas vezes ela tira a roupa toda, espreme, procura uma posição, às vezes ela não consegue evacuar no vaso, faz na roupa, na cueca, no banho. Então isso para a criança gera muito sofrimento. E esse sofrimento vai levar à dor. Ela vai ficar com medo de evacuar, porque ela vai lembrar. Toda vez que eu fizer cocô vai doer, vai sangrar, vai machucar o ânus. Então isso gera como se fosse uma bola de neve, vai só piorando. E depois leva isso para a vida adulta. Sim. E aí pode gerar as consequências, por exemplo, como fissura anal, é quando tem os machucados no ânus, quando a criança evacua esse cocô muito grosso. Doença hemorroidária também é predisposta pelo intestino preso. Tem criança pequena com hemorroida? Não, geralmente é uma complicação que aparece na idade adulta, que começa na infância o problema e ele persiste e vai se manifestar na idade adulta. Tem isso tudo é alimentação ou tem algum problema orgânico mesmo que pode causar essa constipação? Existem as causas orgânicas e existem as causas funcionais. As causas orgânicas, elas são geralmente a exceção, são raras, não são frequentes. E essas causas, geralmente, elas são de tratamento cirúrgico, na maioria das vezes. Agora, a grande quantidade de crianças que aparecem com o intestino preso, geralmente é
por erro alimentar, por sedentarismo ou por tendência familiar, que também é significativo. Uhum. Nas famílias que todo mundo, a mãe, o pai tem intestino muito preso, as crianças têm uma tendência maior a ter o intestino preso também. E o que fazer em caso de alimentação? Quais são o acompanhamento que vocês, como pediatras, as orientações que vocês dão para os pais? Que criança sedentária é difícil pensar nisso, né? Que criança é sempre tão agitada. Não, não. Hoje em dia, de que as crianças brincam? Videogame. Televisão, computador. Elas ficam sentadas grande parte do tempo. Muito diferente de há décadas atrás, que a criança brincava na rua, de pega-pega, de pique-esconde, queimada. Então, as crianças hoje são muito sedentárias. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. O estímulo ao esporte é sempre um fator muito positivo para o tratamento da constipação. Além de mudanças de hábito alimentar, que são também essenciais. Que tipo de orientação que vocês dão em relação à nutrição infantil para soltar o intestino? Então, começando do pressuposto que o leite materno é o melhor alimento para a criança, ele também entra como fator de prevenção da constipação. A criança que amamenta no peito, ela tem uma chance muito pequena de ter o intestino preso. Quando a criança é maior e come outros alimentos, a gente insiste muito na questão da hidratação. Grande parte das fezes é composta por água. Então, se a pessoa não ingere água no seu dia a dia, ela tem uma tendência a ter o intestino mais preso. Então, sempre insistir para a criança levar a garrafinha de água para a escola, tomar água nos intervalos, né? Então, sempre beber muita água. Além da água, quais são os alimentos que ajudam no bom funcionamento do intestino? As verduras e os legumes, né, que eles contêm um teor maior de fibras que ajuda no funcionamento intestinal. Para a criança, falar em comer verdura, às vezes é um tormento. Nem sempre ela aceita pelo sabor, né, pelo hábito da família. Isso é muito comum. Às vezes a família não come verdura e quer que a criança coma. Tem que partir Tem que dar o exemplo, né? Claro. E aí, para a criança, existem outros alimentos que também ajudam a soltar. Por exemplo, pipoca. Todos os derivados do milho, eles são laxativos. E a criança geralmente gosta de pipoca de sal. Então, pode ser oferecido como lanche da tarde para crianças maiores de 3 anos, né? Claro, para não engasgar. Mas é importante sempre dar água e insistir nessa alimentação mais saudável, né? Sim, na comida de sal. A criança precisa almoçar, jantar todos os dias, ela precisa comer todos os alimentos. E aí, quando a criança tem o intestino preso, a gente evita alguns alimentos que são constipantes. Por exemplo, mandioca, batata, inhame, cenoura. E as frutas? Maçã, banana, goiaba. Que costumam prender mais o intestino. São as que mais prendem. E essas pessoas que têm intestino preso devem comer mais alimentos laxativos, que são o mamão, a manga, pera e os outros legumes e verduras. Todos os legumes, verduras, folhas verdes, elas ajudam muito no funcionamento intestinal. Você vê muita ansiedade nas mães no lidar com isso? Com o intestino, criança que tem intestino ou muito preso ou muito solto? Você acha que isso atrapalha ainda mais? Assim, costuma criar uma expectativa maior ainda na criança? Sim. A questão do intestino preso, ela é um fator que gera muita ansiedade, que pode gerar problemas emocionais e psicológicos para a criança e para a família também. Tem um desgaste emocional de todo mundo envolvido, principalmente porque ele é subdiagnosticado. Não é uma queixa muito frequente, não incomoda muito a mãe, aquela criança que demora muito para evacuar. A não ser que já esteja com 1, 2, 3 anos de evolução e às vezes começa a perder fezes, aí já começa a incomodar. Imagina uma criança de 7 anos na escola que fica sujando a calcinha e que o colega fica colocando apelidos pejorativos, falando, seu cagão. Né? Imagina para essa criança, como que ela vai lidar com isso? Né? Então, isso gera um fator emocional importante, tanto na criança quanto na família. E ela precisa procurar o tratamento mais rápido, não chegar a esse ponto. Esses problemas de intestino preso, esses problemas digestivos, estão muito ligados a fatores emocionais também, né? Estão. Porque a criança tem um temperamento. E que tipo de temperamento é mais comum para a criança ter intestino preso?
Ou de problemas familiares, por exemplo? Não, então, cada pessoa manifesta de uma forma aquilo que lhe agride. Né? Tem pessoas que ficam mais introspectivas, tem pessoas que falam do problema, que brigam. Então, geralmente, a criança que tem intestino preso é aquela criança que retém mais as emoções, né? Ela guarda as coisas para si. Então, não é aquela criança que fala muito. Isso é muito geral, né? Não estou especificando. Mas isso gera muita ansiedade na criança. E isso vai virando uma bola de neve, vai só piorando o problema. Porque quem tem intestino preso na infância costuma ter na idade adulta também, né? Às vezes não. Se a pessoa melhora hábito alimentar, se ela melhora a atividade física, se ela esforça em beber mais água, e às vezes ela pode eventualmente precisar de medicação. Às vezes ela controla só com a alimentação. Quando não controla com a alimentação, é preciso remédio. E sobre isso a gente vai falar no próximo bloco. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já.